Boa tarde. Nós iremos falar sobre reconciliação em relacionamentos. E esse relacionamento pode ser entre mãe, pai, irmãos, né, amigos, pode ser pessoas tanto de sangue ou não, né? E não é sobre, gente, relacionamento amoroso, que esse eu quero fazer um vídeo separado falando sobre isso, tá certo? E nada melhor do que nós falarmos de Jacó e Esaú, né? Os dois eram irmãos. Porém, Jacó, o que foi que Jacó fez? Ele roubou a primogenitura do irmão, né? Ele roubou a bênção do irmão, né? E a gente vai ler para poder entender o que aconteceu. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, ou seja, aqui, Jacó, ele já tinha enganado o pai, dizendo que era o irmão dele. E era interessante porque ele usou a roupa, né, do irmão e o pai não reconheceu. Até porque Jacó, o pai estava muito velho, né, então não teve como ele reconhecer que era a voz de Esaú, né? Ele até desconfiou, porém Jacó, o nome Jacó significa enganador. Ou seja, era a essência de Jacó roubar o que era das outras pessoas. Ele acabou que enganando o próprio pai em nome de Deus, né, gente? Que ele fala o quê? Não, o Senhor, teu Deus, me mandou a caça rápido, né, para poder o quê? Roubar ali a bênção de Esaú, né? E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, de seu pai. Veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Ou seja, quando Esaú ele chegou, Jacó já tinha roubado a caça, né? Ou a bênção do irmão. E fez também ele um guisado saboroso e o trouxe a seu pai, dizendo: levante, meu pai, e coma da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, já o abençoei, e ele será abençoado. Ou seja, Jacó, ele foi abençoado porque ele roubou, né? Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, gritou com grande amargura e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e agora me tomou a minha bênção. Disse mais: não reservaste para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos de trigo. E de mosto o tenho fortalecido, que te farei, pois agora, meu filho. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Gente, eu tenho pena de Esaú quando eu leio esse capítulo, né? Vamos lá. E odiou Esaú a Jacó, por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Né? O ódio que Jacó ele sentiu do irmão, que Esaú sentiu de Jacó. E foram denunciados a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, retira-te daqui e vá para Labão, o meu irmão. Vamos lá, gente. Aí a gente vai pro 32, fala assim. Quando chega durante esse período, gente, quando Jacó ele vai fugir, né, para casa do seu tio, Labão, o que é que acontece? Depois de 20 anos, Jacó, ele tenta se encontrar com Esaú. Aí o que é que ele faz? Ele manda os mensageiros, né, lá para Esaú, e os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos ao teu irmão Esaú. Isso foi depois de 20 anos, né? E também ele vem para encontrar-te com 400 homens. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Por isso repartiu o povo com que ele estava. Pronto, vamos lá. Por que Jacó ele temeu? Porque ainda ele tinha medo do que ele tinha feito com o irmão. Né? Ele pensou: o quê? Meu irmão vai me matar. Então, eu vou levar o quê? Coisas para ele, bens, né? Eu vou lhe dividir o povo, levar o povo para caso alguns morram, né? Eu fico com a outra parte. Ou seja, isso tudo foi uma estratégia que Jacó fez para se encontrar com Esaú, né? Agora, gente, chegou o encontro com Esaú. E levantou Jacó os seus olhos e viu que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então, repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. E pôs as servas e os seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás. Porém, Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou.
lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Que coisa linda, né? Que história linda, gente. Ou seja, tudo que Jacó ele tinha imaginado, né, que o irmão ainda tinha aquela mágoa dentro dele, né, que o irmão ia matar ele, não aconteceu, né, aquela amargura, aquele medo, aquele pavor. E o que é que a gente aprende, né, com essa história? Primeiro, o perdão pode vencer anos de mágoa, né? Quantas vezes a gente deixou de andar com pessoas, falar com pessoas de sangue, por algum motivo, né? Porque ela nos feriu, porque ela nos maltratou, porque ela nos roubou, né? E esse roubar não é só uma bênção, né? Como antigamente. Esse roubar pode roubar a sua identidade, né? Esse roubar pode roubar a tua alegria, pode roubar os seus bens, né? Pode roubar uma boa educação, né? Isso pode ser de relacionamento pai, mãe, filhos, né? Ou até irmãos, né? E o perdão, ele pode vencer anos de mágoa. Perdoar restaura relacionamentos que pareciam imparáveis de reparar. Ou seja, o perdão é uma chave para a reconciliação. Porque em vez de nós alimentarmos ali a mágoa, o ressentimento, a gente escolhe perdoar. E perdoar não é esquecer do que a pessoa fez, mas também o perdoar é dar chance para as pessoas, né? Perdoar é olhar para o outro e saber quem o outro também é hoje. Porque, gente, Jacó mudou o nome. Antes dele se encontrar com Esaú, né, ele teve um encontro com Deus, onde ele não foi mais chamado de Jacó. Né, ele se passou a ser chamado de Israel um pouquinho antes de ter esse encontro com o irmão. Né? Ou seja, Jacó, ele já era uma pessoa transformada por Deus. Por isso que nós podemos, sim, perdoar as pessoas que são transformadas no caráter. Porque ninguém nasce pronto. Né? Nós vamos o quê? Se construindo. Nós vamos aprendendo, nós vamos avançando e amadurecendo no Senhor. O próximo é, Jacó esperava encontrar um inimigo. Né? Ou seja, eu vou aqui arriscar a encontrar o meu irmão. E ele esperava encontrar um inimigo, alguém que ia matar ele. Porém, o que aconteceu? Deus trabalhou no coração de Esaú. E quantas das vezes nós estamos presos, né? Querendo falar com uma pessoa que nós sentimos saudades, né? Isso pode ser pai, mãe, irmão, tio, tia, pessoas de sangue, né? Sangue do nosso sangue. Mas a gente não vai por medo, né? Do que o outro vai pensar sobre você. Né? Se foi você que errou com o outro, nós tememos sim, né? A pedir o perdão, né? Humildade abre caminho para a reconciliação. Ou seja, quem reconheceu aqui que errou, quem foi? Jacó. Né? Então, Jacó, sim, era para ir pedir perdão. Então, Jacó aí, ele já foi transformado. Porque, gente, uma pessoa para ir de encontro, sendo que você que errou, isso se chama humildade. Né? A humildade, ela abre caminho para a reconciliação. Ou seja, você ser humilde para ir pedir o perdão. E se o outro não me der perdão, Carol? Não é sobre você, é sobre o outro. Né? Ou seja, o perdão do outro é com o outro. Então, não tem como você obrigar as pessoas a te perdoar. Porém, o que vai valer é o que? A humildade de você ir lá e se arrepender. Né? Porque essa humildade, ela abre caminho para a reconciliação. A pessoa, ela pode até estar pensativa, né? Será que eu perdoo ou não? Né? Mas só de você ter a humildade de ir lá e reconhecer que você errou, isso abre caminho. Né? Tem coisas que só Deus faz, né? A reconciliação traz cura emocional. A gente vê essa parte quando eles dois se beijam e se abraçam, né? E como é importante, gente, o beijo e o abraço. Né? Por isso que muitas pessoas, um exemplo, aquele pai e mãe, né, que ficaram 10 anos sem se ver, quando eles se vê, eles se abraçam, né? Eles se beijam, eles conversam. Por quê? Porque isso traz cura emocional, né? Um choro preso e que ali não foi derramado aquelas lágrimas, quando você chora, você está sendo curado emocionalmente. Aquele choro que Jacó e Esaú, né, derramaram foi o quê? Acúmulo de emoção, né? Acúmulo de tristeza, né? Acúmulo de dor. Ou seja, quando eles dois ali se aproximaram, o que foi que aconteceu? Eles começaram a chorar. E eu me emociono, gente, que é muito lindo. Eu imagino assim, né, uma história, os dois indo lá, né? Eu imagino o cenário, né? E essa é a palavra, né? Eu não sei quem você precisa pedir perdão, né? Ah, Carol, mas erraram comigo. Mas vá mesmo assim, né? Porque a pessoa transformada é quem tem que ir. A pessoa com Cristo no coração é quem tem que chegar primeiro. Por mais que o outro tenha errado e falhado, sabe? Então, analise a sua situação. Eu não vou impor algo pra você, né? Jamais, porque cada pessoa tem a sua situação. Então, leia esses capítulos, né, que eu li pra Deus falar com você. Se Ele quer restaurar algum relacionamento, né? Uma reconciliação no seu relacionamento. Porque a gente não consegue ficar sem se relacionar. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de pai, mãe, né? Nós precisamos de professores, nós precisamos da igreja, né? Por mais que todos ali seja tudo falho, né? Mas nós precisamos um do outro, né? Para vencer, para aprender, para amadurecer, tá certo?